Janeiro de 2025. Esta é a data na qual a inteligência artificial vai começar a dominar o mundo e talvez nós tenhamos que procurar outra coisa para fazer. Aliás, se você ainda não tem uma lista de coisas para fazer antes que o mundo termine por causa da inteligência artificial, vai anotando aí, porque segundo algumas pessoas, janeiro é a data. Bom, esta foi uma notícia que rolou por algumas mídias durante esta semana e nós vamos discutir aqui um pouco até que ponto isto pode ser uma verdade, uma hype, será que a superinteligência artificial de fato está chegando, o que nós temos que fazer? E é claro, também vamos discutir todas as notícias da última semana sobre inteligência artificial. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Isso é muito importante para levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Aproveitem também e já deixem nos comentários. Você acha que esta superinteligência artificial, conhecida como AGI, ela vai chegar quando? 2025, 2026, 2030, nunca vai chegar? Deixem aí nos comentários. Bom, eu vou começar aqui o vídeo de hoje com um tema bem polêmico que rolou durante esta última semana. Que foi exatamente sobre a AGI, ou a Inteligência Artificial Geral. Eu vou discutir um pouquinho aqui sobre o que rolou durante esta semana, quais são as novidades, o que é essa tal da AGI, se nós vamos chegar ou não, e a minha opinião sobre tudo isso. E tudo começou, na verdade, com um depoimento de Sam Altman, o CEO da OpenAI. Sam Altman deu uma entrevista para o Y Combinator. E o que é tudo isso aí? A Y Combinator é um hub de aceleração de startups. Inclusive, o Sam Altman ele tem ligações profundas com esta Y Combinator. E em um podcast, em um bate-papo, uma das perguntas feitas para ele foi: o que você espera para 2025 sobre inteligência artificial? E a resposta foi simples e direta. Ele espera a AGI. AGI, Artificial General Intelligence, ou Inteligência Artificial Geral. Eu já entro no conceito teórico sobre isso, mas veja que ele, como dono de talvez a empresa que mais esteja faturando ou mais esteja na hype sobre o assunto de inteligência artificial, que é a OpenAI, ele sonha ou ele imagina que esta tal inteligência artificial geral vai chegar a partir de 2025. E ele não foi o único a mencionar sobre isso durante esta semana. Lex Fridman, um dos entrevistadores mais conhecidos nos Estados Unidos, bateu um papo com Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, outra grande empresa que tem como seu produto o Cloud AI. E eles bateram um papo durante 5 horas sobre inteligência artificial. Para quem gosta do assunto e para quem quer saber mais sobre as visões do CEO da Anthropic, acho que vale a pena. Foram conversados assuntos relacionados à escalabilidade, segurança de inteligência artificial, regulamentação, entre outras coisas, mas em um certo ponto foi mencionado, e este é o CEO da Anthropic, foi mencionado sobre quando ele esperaria que chegaria esta tal AGI, ou Inteligência Artificial Geral. E ele, muito descontraído, respondeu ali que as pessoas sempre perguntam isso para ele, e aí ele fica aí dando datas, mas na cabeça dele, se ele tivesse que responder alguma coisa, seria algo entre 2026 e 2027. É claro que ele mencionou ali dificuldades com algumas coisas que podem acontecer, não somente no âmbito de desenvolvimento de software, mas também de hardware, além, é claro, de outras situações globais. Mas ele falou que se tivesse que cravar uma data, ou mesmo assim dar um chute de uma data, seria entre 2026 e 2027. Mas por que essa galera toda está falando sobre inteligência artificial geral, que talvez seja o grande combustível para essas empresas, e talvez este assunto tenha pego para as pessoas e gere ali um certo hype que estas empresas precisam? Elas desenvolvem tecnologia relacionadas à inteligência artificial e precisam sempre surpreender o mercado. E nada mais surpreendente do que, teoricamente, uma superinteligência artificial. Mas se você não sabe o que é este conceito, eu vou te explicar agora. E eu peguei aqui, inclusive, algo que está declarado pela própria empresa Amazon.
Ou seja, é uma empresa que também trabalha com tecnologia e que também deixou aqui a sua opinião sobre o que é a AGI. Então, o que seria a inteligência artificial geral? A inteligência artificial geral, AGI, é um campo de pesquisa teórica da inteligência artificial que tenta criar softwares com inteligência semelhante à humana e capacidade de autoensino. O objetivo é que o software seja capaz de realizar tarefas para as quais não necessariamente seja treinado ou desenvolvido. Ou seja, em grandes linhas, seria uma inteligência artificial que ela seria capaz de realizar algumas tarefas e que ela seria capaz também de aprender e desenvolver novas habilidades sem necessariamente ter aprendido com o seu material de treinamento. Seria algo como se nós tivéssemos robôs que pudessem implementar as coisas, que pudessem gerir empresas, que pudessem tocar a vida como um ser humano, semelhante a um ser humano. E isso é claro que leva algumas pessoas a pensarem, poxa, isso seria algo muito ruim, afinal de contas, imagine robôs dominando toda a sociedade, eles seriam capazes de pensar. Até, vejam, tem aquele filme Eu, Robô, onde as pessoas frequentemente mencionam sobre como que os robôs eles atuariam na sociedade. Será que isso seria ruim? Isso é um absurdo? Enfim, geram essas discussões e no final das contas, quem ganha com tudo isso são as empresas relacionadas à inteligência artificial. Eu gostaria de destacar aqui o termo pesquisa teórica. Afinal de contas, não basta esperar, não basta evoluir um software para que nós cheguemos a esta inteligência artificial geral. Para falar bem a verdade, como é uma pesquisa teórica, nem o conceito sobre a AGI está de fato bem definido pelas empresas. Nem o conceito de inteligência, se nós formos mais a fundo sobre filosofia, o que significa consciência e inteligência. Vários filósofos estão aí há milênios tentando discutir sobre isso e talvez nós queiramos que um robô fique super inteligente por esta discussão agora. E veja que, dado que nós não temos uma definição clara sobre o que é AGI e quando chegaremos e se chegaremos a essa tal AGI, a OpenAI fez o seguinte: em junho, julho deste ano de 2024, ela criou 5 passos para chegar a tal AGI. Então, a grosso modo é o seguinte: se nós não sabemos qual é a definição, crio eu a definição. E segundo a OpenAI, estes 5 níveis até a AGI seria o nível 1, que designa que a IA pode interagir de forma conversacional com as pessoas de acordo com um relatório gerado pela própria OpenAI, que, segundo eles, é o que nós temos hoje com o ChatGPT. Eu até dei um zoom aqui. A empresa acredita estar se aproximando do nível 2, que seriam o nível de raciocinadores, o que significa que os sistemas podem desenvolver problemas tão bem quanto o humano com a formação de um doutorado. E a intenção aqui seria, por exemplo, a evolução de um modelo de inteligência artificial, como a própria OpenAI já está desenvolvendo, com aquela cadeia de pensamentos, onde você, na verdade, pega um problema maior e quebra em problemas menores para que o algoritmo consiga pensar e dar respostas que pareçam melhores ou cheguem a evoluir a sua resposta. E até aí, tudo bem, ajudar as pessoas a pensarem e eventualmente fazerem cálculos mais rápidos, isso é totalmente possível. Afinal de contas, este ano mesmo, nós tivemos prêmios Nobel que foram utilizadas através de inteligência artificial, pesquisas avançadas utilizando inteligência artificial. Isso é muito nobre, isso é muito legal, e eu acho que é para isso que a inteligência artificial veio e pode nos ajudar, na intenção de evoluir os cálculos para que nós cheguemos a coisas que antes demoraríamos muito tempo. Então até aqui, ok. Aí os próximos níveis seriam o nível de agente, como sistemas que podem passar vários dias agindo em seu nome. Depois nós teríamos o nível 4, que a inteligência artificial pode desenvolver inovações. E o nível 5, que seria a tal da AGI, que seria o nível de organizações, onde os sistemas de IA podem fazer o trabalho de uma organização, ou seja, entre aspas, poderiam substituir no limite aí até um CEO ou o board de uma empresa. Afinal de contas, elas teriam habilidades suficientes
para poder desenvolver todo o raciocínio. E veja que os conceitos aqui passados pela OpenAI é bem abrangente, ou seja, e se eu interpretar mais para frente que o nível 5 da tal AGI de organizações, na verdade não seriam CEOs substituídas por inteligência artificial, mas realizar o trabalho de uma organização, fazer uma reunião, talvez a inteligência artificial consiga e seja o trabalho de uma organização, talvez automatizar vários processos. Eu veja que mesmo assim ainda está aberto. E veja também que esta é uma definição da OpenAI e não uma definição geral, não uma definição que eventualmente a Google tenha comprado ou que a Anthropic tenha comprado ou mesmo que a própria Amazon entenda que isso é verdade e principalmente que os próprios pesquisadores entendam que isso é verdade. E aí eu caio num conceito que eu já mencionei aqui em alguns vídeos sobre a curva S da evolução da tecnologia. Aqui eu já vou mais para a minha opinião sobre todo este assunto. As empresas que nós estamos comentando aqui precisam gerar este hype, eles precisam gerar esta evolução. O próprio Sam Altman da empresa OpenAI, ele precisa gerar esta nova expectativa para o mercado para continuar angariando dinheiro. Afinal de contas, se fosse tão simples assim chegar ao que ele chama de AGI, por que nós não temos ainda o ChatGPT versão 5? É porque provavelmente se ele soltar a versão 5 que todo mundo está esperando e na verdade ela não tem evoluído tanto assim, aí nós podemos mostrar para o mercado que a inteligência artificial, do jeito que nós conhecemos e do jeito que está sendo divulgado, tenha chegado num nível ótimo, num platô. E isto é muito explicado por um conceito chamado de curva S da evolução da tecnologia. Eu mostrei um gráfico aqui que mostra mais ou menos sobre isso, onde você tem aqui o tempo pelo desempenho. E as tecnologias em geral, até hoje, elas evoluem em curva S. E o que isso significa? Que você passa um tempo evoluindo, pesquisando, tentando. Inclusive, muitas tecnologias morrem aqui, elas nem evoluem neste ponto. Mas se der certo uma tecnologia, o desempenho começa a melhorar, as pessoas entendem que aquilo de fato vai dominar o mundo, aquilo é a bola da vez, que aquilo precisa estar em todos os lugares, mas passa o tempo, chega ali a um nível ótimo de desempenho, não dá para ir mais por N razões, seja por software, seja por hardware, seja porque o mercado descobriu uma nova tecnologia, seja porque as pessoas perceberam que aquilo na verdade não era tão fenomenal assim, até que muitas outras pesquisas que estão acontecendo em paralelo, algumas não dão certo, mas tem uma nova que vai dar certo, e as pessoas vão achar que aquela é a nova bola da vez, e agora sim, nós vamos atingir um nível ótimo, nós vamos chegar aqui a ser super inteligentes, e novamente chegamos a um platô, e assim sucessivamente. Baseado nisso, podem ter aqui vários e vários exemplos. Pegue o seu celular, por exemplo. Há alguns anos não tinha nem ali a quesito sobre internet nele e o negócio foi evoluindo a ponto de termos internet, o 2G, o 3G, o 4G, o 5G e todo mundo falou, poxa, agora sim, né? Daqui a alguns anos nós teremos aí tecnologia suficiente para fazer ligações sem cair, cirurgias pela internet, pelo celular. Pois é claro que vão evoluir, nós já temos aí pesquisas sobre 6G, 7G e tá tudo bem. Mas talvez a aplicabilidade, o desempenho e até a divulgação para as pessoas não seja no mesmo nível esperado até um tempinho atrás. Veja que, por exemplo, no Brasil, nós temos regiões que nós nem temos sinal da internet, né? Então, talvez essa evolução também esteja barrado por outros aspectos que não só o desenvolvimento da tecnologia, mas da infraestrutura como um todo. E você pode pegar esse exemplo para qualquer outra tecnologia. Para quem acompanha o mundo de computação, por exemplo, sabe a evolução dos chips, dos processadores. E na minha época, sem revelar a idade, tinham ali os PCs 286, 386, 486, depois os Pentiums, e o negócio foi evoluindo, e todo mundo achava que os processadores iam ficar super inteligentes e super rápidos, até onde você percebeu que em um único processador não era mais possível evoluir tanto a tecnologia assim. E aí qual foi a saída? Criar os dual core, os dois chips trabalhando em paralelo. Depois nós tivemos os quad core, octa core e também estamos por aí.
Ou seja, perceba que a tecnologia ela evoluiu em curva S e ela acaba sempre se estabilizando. E na minha percepção, nós estamos passando a mesma coisa com inteligência artificial. É claro que eu sou um amante da inteligência artificial, eu entendo as utilizações, eu entendo a evolução, eu trago aqui no canal todas as novidades sobre isso, mas eu também não posso ser injusto e passar aqui a minha visão para você de que esse negócio vai evoluir para sempre. Tem ali as suas restrições. Inclusive, eu vejo algumas pessoas aqui no YouTube que se impressionam demais com algumas novas tecnologias, mas nem sabem o porquê, nem sabem o motivo. Como eu já mencionei aqui no canal, meu contato com inteligência artificial começou muito antes do ChatGPT. Eu já trabalhava em empresas como gestor de projetos em inteligência artificial, gestor de área de inteligência artificial. Então nós precisamos comentar que existe sim uma grande evolução, mas que nós precisamos adaptar aos problemas que nós temos hoje. E não acharmos que o negócio vai evoluir e que essa tal da inteligência artificial geral vai chegar. Isto vai em linha também com um conceito chamado com a lei dos retornos decrescentes. E o que seria isso? Nós podemos aplicar isso em qualquer área, e eu estudei economia na pós-graduação e eu me recordo que isso foi mencionado também, um conceito econômico, mas que serve também para a parte de tecnologia. O conceito sobre a lei dos retornos decrescentes é que pode chegar a um certo ponto onde você começa a investir mais e os seus retornos eles estabilizam ou começam a reduzir. Diz a história que esta primeira observação foi feita através da agricultura, onde os agricultores pensariam no começo o seguinte: poxa, se eu tenho uma certa área e eu planto sementes e jogo adubo, quanto mais sementes e mais adubo, mais produtos eu vou ter. Só que chega a um certo ponto onde não importa a quantidade de sementes que você joga no mesmo terreno ou a quantidade de adubos, pois a sua produção vai ser a mesma. E digo mais, existe até um ponto onde se você jogar mais adubo, isso pode influenciar negativamente a produção sua relacionada àquele campo. Ou seja, você está colocando mais investimento e o retorno está sendo pior. Isto pode ser usado em diversos aspectos. O pessoal do marketing, por exemplo, sabe que se você colocar ali relacionado a patrocínio na internet, não necessariamente quanto mais dinheiro você coloca, mais retorno você vai ter, mais clientes irão aparecer. Talvez o seu nicho seja muito específico e você não vá trazer mais pessoas com mais dinheiro. Talvez até o negócio se confunda, você vai acabar trazendo menos pessoas, porque vai acabar investindo tanto que vai ficar até confuso. Outro exemplo é relacionado a reuniões no seu trabalho ou na sua vida. Você percebe que para uma reunião ser produtiva, ela atinge um limite. Depois daquele limite, você pode continuar na reunião trazendo informações e o negócio não evolui. Muito pelo contrário, pode ser até que você comece a se esquecer das coisas, fique extremamente cansado. Então a lei dos retornos decrescentes, ela se aplica a qualquer coisa, inclusive para a inteligência artificial. Veja que esses novos modelos de IA, por exemplo, não necessariamente quanto mais dados você coloca nos modelos, eles ficarão mais inteligentes. Mas sim, eles precisam entender um pouco sobre a relação entre os dados. É muito melhor do que mais dados. No limite, se você colocasse muito dado ali, talvez ele se confundisse mais e eventualmente ele ficaria menos eficiente. E dado toda essa história aí, eu espero que eu tenha passado aqui a minha percepção de que é claro que nós estamos evoluindo a inteligência artificial, é claro que isso é super legal, é muito importante, mas nós precisamos entender também quem são as pessoas que estão por trás disso e estão falando nesta tal AGI. Então nós mencionamos aqui algumas empresas que eles precisam fomentar isso durante um bom tempo para que o lucro e elas continuem no hype de todo este mercado. E o que eu gostaria de trazer aqui é a minha opinião, que eventualmente eu não vejo em outros canais, é que é uma discussão crítica sobre este assunto. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso. Deixem aqui nos comentários. Na minha percepção, esta tal AGI ela é algo extremamente teórico. E é claro que nós vamos chegar a uma tal AGI. Basta você criar o seu próprio conceito. Mas talvez não da maneira que nós imaginamos que ela de fato seria. Enfim, quero ouvir a sua opinião.
deixem aqui nos comentários. E veja que a própria OpenAI, ela sabe disso, é que ela não pode ficar divulgando isso porque é o que mantém a empresa no top, na hype do mercado. Saiu uma informação aqui, uma reportagem, falando que a OpenAI supostamente está desenvolvendo novas estratégias para lidar com a desaceleração da melhoria de IA. É o que eu falei sobre a lei dos retornos decrescentes. O próximo modelo emblemático da OpenAI pode não representar um salto tão grande quanto seus antecessores, de acordo com o relatório da The Information. Os funcionários que testaram o novo modelo, com o codinome Orion, descobriram que, embora o seu desempenho exceda os modelos existentes da OpenAI, houve menos melhorias do que observado na mudança do GPT-3 para o GPT-4. Inclusive, eu mencionei isto quando esta notícia de que a OpenAI estava pensando num novo modelo chamado Orion e as pessoas começaram a divulgar, poxa, vai ser super inteligente e tal. Gente, calma. Se fosse tão bom assim, talvez já teria até mostrado. E por que é que não temos o GPT-5? Eles precisam segurar isso. E agora, veja que esses rumores já começam a dominar a internet de fato, né? Em que a evolução dos modelos, elas não serão tão surpreendentes assim. Não é à toa que a OpenAI está lançando outras linhas de produtos. O GPT-o1, o Canva, ele está indo por outras linhas, para que você não compare os modelos. Afinal de contas, talvez nós tenhamos, isso sim, modelos específicos em alguma coisa, que seriam os tais agentes, mas não necessariamente uma super inteligência artificial que vá dominar o mundo. E isto está mencionado aqui nesta reportagem, na minha percepção, é bem nesta linha. Então, estou trazendo essas informações porque surgiram durante esta semana. Espero que eu tenha feito um breve resumo aí. Eu estou olhando aqui, deu 6 minutinhos e foi mais do que o suficiente para mostrar para você este racional de que não necessariamente nós vamos chegar a tal AGI. E esta notícia também surpreendeu algumas pessoas durante a semana, onde a OpenAI planeja lançar um agente de inteligência artificial no início do próximo ano e, segundo foi divulgado, ela seria capaz de controlar o seu computador. Então, a OpenAI está preparando para lançar um agente de IA autônomo e pode controlar computadores e executar tarefas de forma independente, e o codinome, pelo menos por enquanto, seria Operator. A empresa planeja estreá-lo como uma prévia de pesquisa e ferramenta de desenvolvedor em janeiro de 2025. Gente, uma prévia, uma pesquisa, uma ferramenta de desenvolvedor, que legal. Vamos analisar se isso daqui realmente seria legal. Mas assim, eu escutei muitas pessoas falando, poxa, em 2025 agora que já teremos inteligências artificiais que dominarão as máquinas, serão super inteligentes. Galera, aguenta aí. E se você fizer uma associação, isso daqui não é muito novo assim. É uma resposta à empresa Anthropic. Eu até recebi em alguns grupos que eu faço parte, poxa, agora nós teremos aí super inteligências. Aí eu mencionei nesse grupo, gente, vocês já se esqueceram. Não faz tanto tempo assim, dia 22 de outubro de 2024, a Anthropic já fez esse lançamento, que seria o novo modelo Sonnet Cloud 3.5, e seria capaz de mexer no seu computador. E, inclusive, eu mencionei e eu mostrei alguns exemplos aqui. Você deve se recordar, eu estou deixando aqui o exemplo rodando, que seria você fazer solicitações e a própria máquina vai executando conforme você solicitou através de um prompt. Mas pessoas testaram isso e não é bem assim, né? Porque começa a dar erro, não são tantas solicitações assim que você pode pedir. Então, na verdade, este tal Operator, ele não é nada novo. Ele é só uma resposta para a Anthropic, e mesmo assim, a Anthropic já lançando isso em um modelo que é muito bom, que é o Cloud 3.5, ainda não temos todo este domínio assim. Então, gente, calma lá, foi um lançamento, é uma promessa, estará em desenvolvimento, em pesquisa, que legal, vou trazer aqui no canal, mas ainda não é desta vez que chegaremos à AGI. Bom, agora que eu passei um contexto geral, eu vou às outras notícias da semana.
a OpenAI lançou o ChatGPT, o aplicativo do ChatGPT para desktop, para o Windows. E se você quiser baixar, eu vou deixar o link aqui, também está na descrição aqui do meu vídeo. Inclusive, todos os links que eu estou mencionando está na descrição aqui do meu vídeo. Vai lá, dá uma olhada. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Minhas redes sociais também estão na descrição. E nada mais é do que, se você quiser utilizar o aplicativo do ChatGPT em seu computador, agora você pode. Eles já haviam lançado esta versão, mas estava restrito apenas às pessoas que pagam a licença do ChatGPT. Agora não, por mais que você queira usar o ChatGPT versão grátis, você também pode usar aqui o aplicativo do ChatGPT no seu computador. Ele faz exatamente as mesmas coisas, a intenção é que você tenha um acesso mais fácil do que você vá até a internet, abra o seu navegador para conseguir as informações. Outra novidade é que agora o ChatGPT pode ler alguns dos aplicativos do seu desktop no Mac. Começou com o pessoal aí Mac. Não são todas as versões, não são todos os aplicativos, mas anunciou que o aplicativo do desktop do ChatGPT para o macOS agora pode ler códigos em vários aplicativos de codificação focados para desenvolvedores, como o VS Code, o Xcode, o TextEdit Terminal e o iTerminal 2. A intenção é, se você está trabalhando em uma versão de desenvolvimento, está desenvolvendo alguma coisa, você pode pedir para o ChatGPT analisar aquele código e ele vai trazer algumas informações sobre ele. Não são todos os aplicativos ainda, mas eventualmente isso evita que você copie e cole alguma coisa e ele já ajuda nesse tipo de informação. É claro que ainda não está disponível para Windows, mas em breve nós devemos ter essa funcionalidade. E se você utiliza aí o macOS para fazer os seus desenvolvimentos, talvez isto já seja uma grande mão na roda para você. E como uma última notícia, agora até uma fofoca mesmo, o cofundador da OpenAI, o Greg Brockman, retorna para o ChatGPT. Talvez vocês se lembrem que há alguns meses o Greg Brockman ele falou que ele precisaria aí de uns meses sabáticos, que ele iria sumir um pouco da mídia. E aí isso também na sequência várias pessoas saíram da OpenAI e cogitou que, poxa, a OpenAI está ali que meio que desmembrando. E ele cumpriu a sua promessa. O Greg Brockman voltou à OpenAI, ele só precisava de uns meses ali para refletir. Cogita-se também que essas pessoas, poxa, até alguns anos, eles eram desenvolvedores, uma pequena startup e muita coisa, muita mídia, muito dinheiro. Ele quer aproveitar um pouquinho também, né? Então, Greg Brockman está de volta. Talvez nós tenhamos aí mais novidades, mais entrevistas com ele e 2025 promete. Agora uma novidade da Anthropic, a empresa do Cloud AI. Melhore seus prompts no console de desenvolvedor. A Anthropic lançou uma funcionalidade, caso você tenha ali créditos para utilizar, que você pode melhorar os seus prompts. É por isso que eu sempre disse aqui no canal que conhecer engenharia de prompts é algo fundamental para o dia de hoje, mas não vá atrás de prompts prontos, templates. Poxa, com este único template de prompt você vai conseguir qualquer coisa. Gente, se você não sabe o que é um prompt, para que ele serve e como você raciocina, não vai adiantar nada. Fazer prompts é algo que uma máquina vai fazer melhor do que você. Então, isso já está muito próximo. Tanto que aqui está o exemplo, esta é a telinha. Se você tem créditos no console da Anthropic, você já pode se utilizar. Você digita o seu prompt. Aqui está falando sobre algumas sugestões, inclusive deixa entre chaves o que são variáveis. Você é perguntado sobre o que você quer melhorar e ele gera um prompt muito melhor do que se você estivesse escrevendo ou buscando ali templates prontos. Então pare de ir atrás desses gurus de templates prontos, porque as ferramentas, as empresas já vão fazer isso. Elas querem que você utilize a ferramenta da melhor maneira possível. É como se fosse um manual de instruções que ela está liberando de uma maneira mais simples. Inclusive, as pessoas já mencionaram aqui que fizeram testes utilizando esta funcionalidade da Anthropic e você pode utilizar este prompt melhorado, inclusive no ChatGPT. E funciona do mesmo jeito. Para rodar, você precisa de alguns créditos no console da Anthropic, mas às vezes vale a pena. Frequentemente eu gosto de consultar o Chatbot Arena LLM,
que é um lugar onde as pessoas costumam testar os modelos LLM. Nós temos um ranking dos melhores modelos, mas segundo a percepção dos usuários. E durante esta semana, e pelo menos no momento que eu estou aqui gravando este vídeo, o número 1 dos modelos de inteligência artificial LLM não é nem da Anthropic e não é nem da OpenAI, não é o ChatGPT, é da Google. Um modelo chamado Gemini XP, uma versão aqui 11.14, que seria a data de divulgação, ela está em primeiro lugar. Depois nós temos as versões do ChatGPT, Gemini, Grok, entre outras aqui embaixo, segundo a percepção dos usuários. E caso você não tenha noção de como isto funciona, basta você entrar no site LM Arena, eu vou deixar aqui e também vou deixar na descrição do meu vídeo. Você clica em batalha e você vê aqui 2 modelos que você não sabe quais são. Você entra com o seu prompt, por exemplo, eu digitei aqui o que é inteligência artificial geral, que é o tema aqui que nós estamos falando, e estes 2 modelos vão trabalhar em paralelo em busca de uma resposta. E veja que os 2 modelos estão gerando a resposta para o mesmo prompt. Nós temos o modelo da esquerda que está desenvolvendo aqui uma resposta um pouco mais detalhada e o modelo da direita que está simplesmente respondendo. Vamos aguardar e avaliar qual das 2 respostas ficou melhor. Então pronto, os 2 modelos geraram as respostas, inclusive olha que interessante, as próprias IAs respondem o seguinte: a AGI representa um marco na história da IA com potencial de transformar o mundo. Embora ainda estejamos longe de alcançar este objetivo. E a outra IA falou assim: em resumo, a inteligência artificial geral é um objetivo ambicioso e de longo prazo no campo da IA. Até elas falam que a AGI aí é longe, né? Bom, olhando aqui a resposta, digamos que eu tenha gostado mais da resposta da esquerda, que me pareceu aqui direta, detalhada. Eu vou lá e escolho que a opção da esquerda, o modelo A, é melhor. Eu poderia escolher o modelo B, fazer um empate ou nenhuma das 2. As 2 são ruins aqui. No caso, eu vou escolher o modelo da esquerda e ao escolher o Gemini 11.14, que inclusive é o que está em primeiro lugar, ele ganhou como melhor resposta. Na outra opção, na verdade, ele rodou o O1 Mini do ChatGPT. Então veja que é assim que é montado aquele ranking. Você digita o seu prompt, 2 inteligências artificiais geram respostas, o usuário interpreta qual é a melhor sem saber qual é o modelo e depois de escolher, você sabe qual é. Então, caso você queira testar isso e participar dessas pesquisas, o link está na descrição do meu vídeo. Agora, últimas notícias, o Gemini está disponível agora para o aplicativo do iPhone. Então, talvez não nativo em alguns celulares, mas pelo menos ele está com um aplicativo, assim como o ChatGPT tem um aplicativo, o Claude também tem. Agora, se você usa iPhone, você pode usar o aplicativo do Gemini para fazer suas interações. Talvez se você não goste da Siri, tem uma opção aqui. O YouTube também está testando algumas novidades relacionadas a músicas para que não tenha problemas de direitos autorais. Um recurso de testes dá a alguns criadores de YouTube a opção de reestilizar músicas licenciadas em clipes de 30 segundos, usando a inteligência artificial para mudar o clima ou o gênero mediante a comando. A intenção é que você utilize inspirações de músicas, mas que não tenha problemas com direitos autorais. Alguns criadores de YouTube já têm esta função, infelizmente eu ainda não tenho, mas se isto for liberado, com certeza eu trarei aqui. O Grok, um modelo de inteligência artificial que pertence ao X, o antigo Twitter. O X está testando uma versão gratuita do chatbot AI Grok, e a rede social limitou o uso do AI Grok, construído pela outra empresa de Elon Musk, a xAI, aos seus usuários premium. Então, se você quer utilizar do Grok, só se você utilizar a versão paga do X. Mas existem algumas novidades de que neste final de semana, vários pesquisadores e usuários de aplicativos postaram uma versão gratuita do Grok que seria disponibilizada para as pessoas em determinadas regiões. Muito provavelmente, eles estão testando a usabilidade, testando o modelo, abrindo para determinados públicos para tentar evoluir a ferramenta antes que isso seja divulgado para todo mundo. Muito possivelmente, no futuro não muito distante, a Grok deve liberar algumas interações gratuitas para as pessoas verem se faz sentido e, claro, os melhores modelos, as melhores utilizações e até maiores quantidades de interações deve ficar restrito ao pessoal que paga o premium.
Mas se você quer testar, eventualmente, fique de olho no seu X, que pode ser que em breve nós tenhamos aí. Por enquanto, apenas usuários da Nova Zelândia. Quem sabe chegue aqui em algum momento. O Perplexity, que é uma opção para quem quer buscar informações ao Google, agora traz anúncios em sua plataforma. Eu já tinha mencionado em outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima sobre o Perplexity, e uma das discussões é como que nós vamos monetizar em cima de uma resposta gerada por inteligência artificial. A grosso modo, o Google ganha dinheiro, e muito dinheiro, através dos links patrocinados. O Perplexity ele gera uma resposta a partir de outros sites, outros links e deixa a fonte. Só que se você não ganha com os links patrocinados, como que você vai faturar? E agora o Perplexity começou a divulgar estes patrocinados lá naquelas perguntas relacionadas. No próprio Google é assim, né? Quando você faz uma pergunta, ele deixa outras perguntas relacionadas. O Perplexity também tem isso. Então você pode ver aqui uma marcação de que esta pergunta é uma pergunta patrocinada. Então talvez este seja o caminho, onde você vai sim gerar os textos por IA. Talvez ali embaixo tenham informações de outras perguntas que sejam patrocinadas, ou mesmo quem patrocina o Perplexity talvez sejam as ferramentas ou sites que mais vão participar da produção do texto. Nós vamos acompanhar, mas é um caminho que nós já havíamos alertado aqui no canal. E uma outra pesquisa chamada de Recapture foi divulgado por um pesquisador da empresa Google, que mencionou que ainda em tom de pesquisa você pode subir a sua imagem e fazer uma movimentação da imagem, criando ali um mini videozinho. Então aqui nós temos alguns exemplos, onde por exemplo você coloca lá o seu gatinho, que é uma imagem, um videozinho único, e veja aqui na parte de baixo, poxa, o gatinho foi embora. Aqui o gatinho, você está girando a câmera e toda esta movimentação é feita por inteligência artificial. Então sempre nós temos algumas opções. Aqui está um vídeo fonte, onde você tem uma imagem de frente, e aqui um vídeo gerado por inteligência artificial criado, ou seja, você pode deslocar a câmera. Então existem alguns exemplos. Veja, o vídeo fonte é este e o vídeo gerado por IA é este, onde você consegue fazer a movimentação da câmera. Estas pesquisas são muito importantes, principalmente para os modelos de geração de vídeo, que inclusive nós já mostramos vários aqui. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais como é feito, a parte de tecnologia, aqui eu vou deixar o link sobre a pesquisa. Ainda não temos ferramenta para testar, mas se tivermos alguma novidade sobre isso, com certeza trarei aqui no canal. E estas foram as notícias sobre inteligência artificial da semana. Espero que tenham gostado deste vídeo, que foi um pouco conceitual, mas importante para alertar e mostrar a minha opinião sobre a inteligência artificial geral. E eu reforço aqui, deixem aqui nos comentários sobre quando você acha que esta tal inteligência artificial geral irá chegar. 2025, 2026, 2030, nunca? Escrevam aqui nos comentários. Eu pesquiso, eu busco, eu trago todas as informações sobre inteligência artificial da semana para poder te ajudar, e sempre vídeos muito rápidos. Veja aqui, 13 minutinhos, todo mundo atualizado. E o mínimo que eu te peço é se inscreve aí no canal, deixa seu like, isso é muito importante para levar este conteúdo até mais pessoas. Inclusive, eu vou deixar aqui 2 outras sugestões de vídeos para que você continue por aqui.